Graça e paz, amados e amadas, aqui é a Kátia Rios e nós estamos hoje em Isaías 39. E hoje aqui Deus vai nos dar uma revelação, uma lição tão grande para nós observarmos como nós agimos, que vale a pena você assim abrir seu coração para isso. Mas antes eu quero falar uma coisa para vocês, algo também do meu interior. Quando eu vou aqui colocar para gravar, compartilhar a mensagem com vocês, eu percebo que eu dou uma procrastinadinha e eu sinto meu coração acelerar um pouquinho. Porque eu me sinto com tanta responsabilidade de passar tudo aquilo que o Senhor está falando ao meu coração. E como a minha proposta é sempre estar postando, compartilhando com vocês, eu não faço um esboço, nada disso. Eu vou conforme cada versículo o Senhor vai falando daquilo que eu li, daquilo que eu ouvi. Então, o que eu quero dizer com isso? Que várias coisas, quando nós vamos fazer, tem coisas que nos causam uma pequena ansiedade. E nós muitas vezes vamos querer procrastinar para não enfrentar essa ansiedade. Mas aí que nós temos que entrar em ação. Quando já depois eu estou aqui compartilhando com vocês, meu coração se abre e eu sinto a presença do Espírito Santo. E quando termina, eu sinto que um alívio de ter colocado aquilo que o Senhor propôs no meu coração. Então, minha amada, meu amado, observe o que você tem procrastinado na sua vida. Eu sei que muitas coisas que nós temos que fazer é um desafio para nós, mas oriente-se em Deus, ore a Deus e siga em frente. Então, vamos para o nosso capítulo de hoje, Isaías 39, e até antes de começar, eu gostaria de pedir que você já deixasse seu like, porque dessa forma o YouTube mostra para outras pessoas quando você compartilha, quando você coloca aí as suas anotações no final e quando você curte. A ferramenta, o robozinho do YouTube, ele tende a mostrar para outras pessoas. Vamos divulgar a palavra do Senhor, né? Então, aqui nessa passagem, que só tem 8 versículos hoje, olha que, né, capítulo curto, mas riquíssimo, vai mostrar. É interessante que você também possa ir lá em 2 Reis 20. 2 Reis 20 é um capítulo com 21 versículos, mas que do versículo 12 em diante vai falar também dessa passagem e com mais alguns detalhes, tá? Então, depois que Ezequias, ali Deus teve misericórdia dele e deu mais 15 anos de vida para ele e ele não morreu daquela doença que ele estava, isso se espalhou por todo o reinado e chegou lá do outro lado do rio Eufrates, chegou lá bem longe o que havia acontecido com o rei Ezequias, da cura que ele havia tido. E aí, Merodach Baladã, que nessa época ele era o quê? O rei da Babilônia. Ele ficou sabendo disso e ele mandou uma carta para o rei Ezequias, mandou presentes e ali mandou mensageiros para levar esses presentes e essa carta. E neste momento Isaías recebeu eles de todo o coração aberto, muito feliz. Isaías se alegrou muito. E aí o que Isaías fez com essa alegria do coração dele? Ele mostrou toda a casa do tesouro. Tudo onde o rei guarda o seu tesouro, aonde o rei guarda as suas especiarias, mostrou os segredos do seu reino a esses mensageiros. Então, ele não ocultou nada dos segredos que ele havia ali a esses mensageiros. Então, o que nós vemos aqui? Quando Isaías estava doente e o profeta, quando Ezequias estava doente e o profeta Isaías trouxe a palavra de Deus que ele ia morrer, o que ele fez? Ele orou ao Senhor. Mas agora, na hora de mostrar todo o seu reino para os mensageiros de outro reino, ele não buscou ao Senhor. E ele também poderia ter falado a esses mensageiros, ter testemunhado da graça que ele recebeu de Deus, que realmente ele tinha uma doença para a morte, mas
o Deus de Israel, o Deus de Davi, com a promessa que havia feito a Davi de manter o reinado, por a grande misericórdia de Deus, Deus o havia dado mais anos de vida a ele. Mas ele não aproveitou esse momento para glorificar e agradecer e testemunhar de Deus para as outras nações. Sabe, amados, nós, povos de Deus, nós temos duas vertentes. Nós somos, muitas vezes, passamos por tribulação a maioria das vezes, tá? E aí nós tendemos a buscar mais o Senhor. Quando nós estamos na época da bonança, nós enfraquecemos as nossas trincheiras e o orgulho pode aí se manifestar. Aqui houve o orgulho do coração de Ezequias mostrando tudo que tinha ali. Mas eu quero primeiro dar uma contextualizada na época que estava acontecendo isso. O rei Merodach-Baladã, ele sabia que a Assíria era o grande bicho-papão da época e que o reino de Judá estava resistindo ao Senaqueribe, rei da Síria. E Merodach-Baladã, ele já estava tendo ameaça do rei da Síria. Então, nessa carta que foi mandada junto com os mensageiros, nós não sabemos o teor dessa carta. Porque nós vamos ver aqui que depois Isaías chega e pergunta para Ezequias. Ezequias não fala do que estava na carta. Tá? Então, provavelmente essa carta era para ter uma aliança entre eles. Porque, veja, o rei da Babilônia, ele fala, olha, enquanto o rei da Síria estiver de olho lá em Judá, ele tira o olho de mim. Enquanto ele estiver gastando energia com Judá, ele tira os olhos de mim. Amados, não tem motivo de simplesmente um outro rei do outro lado vir fazer toda essa pompa para o rei de Judá. Sempre os reinos têm estratégias para sobreviver, colocar o outro no fogo e fazer alianças. Então, cuidado, não tem aliança com aqueles que não têm a mesma visão do nosso Deus. Existem estratégias do mundo, existem estratégias de permanecer muitas vezes no emprego, de puxar o tapete do outro, de menosprezar alguém. Existem sempre estratégias. Então aqui, nessa carta, você vê que Ezequias se alegrou muito com essa carta? O que será que estava no teor dessa carta? Talvez uma aliança para se fortalecerem contra o rei da Síria, mas o Senhor já não havia falado para Ezequias que ele não ia ser vencido pelos assírios? Então aqui o coração dele está sendo voltado já para os interesses dele. E é interessante, amados, perceber que o Senhor, ele deixa claro também que nesse momento o Senhor deixou o coração de Ezequias seguir o próprio coração dele. O Senhor não interviu no coração de Ezequias. Eu vou dar um exemplo para a gente entender um pouquinho melhor. Você já passou por alguma experiência onde você recebeu um troco errado, ou uma mercadoria a mais, ou alguma coisa chegou nas suas mãos a mais, e você na hora parou e pensou, bom, até que eu podia ficar com isso, né? Porque essas pessoas, elas roubam tanto dos outros, eles ganham tanto em cima dos outros. Ou talvez passou na sua mente, eu acho que esse valor não vai fazer falta aqui, e eu tô precisando tanto desse valor. Mas aí depois você falou, não, depois meu coração não vai ficar em paz com isso. Ou você já viu o dinheiro cair de alguém e você pegou e pensou assim, puxa, precisava tanto desse dinheiro. Aí você fala, não, isso não é meu. E chama a pessoa, fulano, olha, você deixou cair isso. Só de passar essa vertente no nosso coração, poxa, eu podia ficar com isso, eu estou precisando. Poxa, fulano ganha, esse mercado ganha tanto, põe um preço exorbitante, que para mim esses 20 reais a menos vai fazer diferença. Só de passar isso no nosso coração significa que existe aí
coisas ocultas dentro de nós. E vai me dizer, quem não existe? E sabe que o que revela isso no nosso coração? As circunstâncias. Por isso que a palavra de Deus diz para a gente vigiar e orar. E inclusive diz para a gente vigiar com ações de graça. Porque quando eu dou ações de graça pelo que eu tenho, eu não fico com o interesse de ter do outro. Quando quando eu vigio meu coração com ações de graça, eu louvo a Deus por aquilo que Ele tem me dado nessa porção. Então, o que eu quero dizer aqui? Aqui Deus deixou o coração de Isaías se manifestar. Desculpa, eu falo errado toda hora, né? Deus deixou o coração de Ezequias se manifestar. Ezequias, amados, foi um rei muito abençoado. Ele realmente, como ele orou, que ele tinha um coração de integridade ao Senhor, ele tinha devoção ao Senhor, ele mandou tirar todos os altos de adoração nos montes para adorar em Jerusalém. Ele também fez o açude e o arqueduto que trouxe água para dentro da cidade. Isso é uma obra de engenharia de terceira geração. Quem já teve oportunidade de ir em Israel e caminhar por aquele túnel, sendo que um túnel se encontrou com o outro para trazer água para dentro da cidade, amados, aquilo não tinha nada de instrumentos que nós temos hoje. E você entra no meio daquelas rochas e a gente fica maravilhados com aquilo. Deus deu a sabedoria aos homens daquela época, deu a intrepidez para o rei Ezequias acreditar naquela obra que estava sendo feito. Deus assim capacitou o rei Ezequias. Deus ali levou ele também a crer, a buscar Deus mediante as guerras que haviam com Senaqueribe. Então veja, o que nós temos aqui? O rei Ezequias, ele estava o quê? Confiante que Deus estava o guardando, que Deus estava com ele e que ele estava vivendo os melhores anos de vida dele. Então ele estava tão feliz com tudo isso que ele baixou a guarda. E quando se baixa a guarda, entra o orgulho. Veja, lá no Jardim do Éden, qual foi o problema? A sedução do coração. Então, o inimigo, ele vai nos fragilizar mediante as dificuldades que nós passamos, porém nós temos uma tendência de buscar mais o Senhor nas dificuldades. Ou o inimigo vai injetar o orgulho no nosso coração mediante as coisas quando estão caminhando mais ou menos bem. Muitas vezes não está bem numa área, mas está muito bem em outra área. Então é isso que nós temos que prestar atenção, sabe? Você vê que quando uma pessoa está doente ou perde um ente querido, como as outras pessoas tendem a estar mais próximas, ajudar, né? Então existe essa solidariedade no momento da dor e o nosso coração fica mais contrito. Um coração contrito, ele tende a olhar para Deus, a olhar para o seu interior. Um coração que já está numa bonança, se alegrando, ele tende o quê? A esquecer das benéficas de Deus e confiar no que está acontecendo no dia a dia. Então vamos tomar esse cuidado. Ezequias aqui, além dele mostrar tudo que tinha, dos segredos de um palácio, os segredos de um rei que tem que ser guardado às 7 chaves, ele não mostrou gratidão para levar como testemunho a outros povos de quem era o Deus de Israel. Então nós temos esses dois lados operando aqui, temos o lado aqui do orgulho do coração de Ezequias. Ó Senhor Jesus! Sabe, amados, quem sou eu para falar, mas quando eu medito nessa palavra, quem sabe o Senhor queria elevar Ezequias antes para que isso não acontecesse, esse pecado não fosse imputado a ele. Quem sabe o Senhor falou que os dias dele tinham terminado porque sabia que ele desviaria o coração nesse momento. Tá? Então, vamos pedir para o Senhor nos guardar. Ó Senhor, que nós não sejamos enganados, principalmente quando as coisas estão melhores, quando tudo parece estar andando muito bem.
tá? E agora Isaías, o profeta Isaías, foi lá questionar, né, o rei Ezequias e falou assim: que disseram estes homens e de onde vieram ter contigo? Presta atenção, Isaías não era simplesmente um profeta, gente. Isaías era que fazia parte ali da parte do reinado. Isaías era nobre, né? A gente vê vários profetas já no Velho Testamento que eles viviam lá mais isolados, tinham uma vida bem humilde. Isaías não, ele participava ali da vida palaciana. Então havia ali o que? Partidos ali internos. E Isaías não foi comunicado pelo rei Ezequias dessa visita, não foi comunicado que eles estariam ali, provavelmente uma viagem tão grande dessa, que levara mais de um mês para as pessoas chegarem, os mensageiros chegarem, eles ficaram ali um bom tempo. Não foi uma visita de um dia, 2 dias, uma semana, com certeza foi um tempo maior. E nesse inteirinho houve festas, banquetes, houve bastante alegrias no meio deles, né? E culminou nisso de Ezequias mostrar. E agora Isaías vai falar quem são esses homens, o que aconteceu aqui, né? Então, vamos ver agora versículo 3, né? Que disseram estes homens e de onde vieram ter contigo? O que disseram estes homens? Ao que Ezequias lhes respondeu: ora, eles vieram de uma terra distante, da Babilônia, para visitar-me. Ele falou da onde veio, mas não falou o que eles disseram. Não falou o que estava no teor dessa carta que veio. Ele omitiu essa parte, tá? E diante disto, o próprio profeta indagou: o que eles viram em teu palácio? Quer dizer, o que eles viram aqui? Você percebe que a palavra, ela sempre trabalha com perguntas. Desde o Jardim do Éden, Deus fala: onde estás? E agora, você vê que o profeta, ele não vai falando, é isso que aconteceu, é isso. Ele vai fazendo perguntas. Nós temos que começar a pedir sabedoria ao Senhor, em vez de inquirir as pessoas, começar a fazer perguntas. Porque quando nós fazemos perguntas e as pessoas respondem, na hora delas responderem, elas vão estar consultando também a sua consciência e talvez percebendo aquilo que aconteceu, tá? Então, olha, que disseram estes homens? Ok, o que eles viram em teu palácio? Ezequias explicou: viram tudo o que existe em minha casa real. Não há nada em meus tesouros que não lhe tenha apresentado. Gente, isso é uma imprudência enorme de um rei. Então você vê como um rei, nesse momento, está com o coração confiante em homens. E nesse momento está com o coração confiante nas suas atitudes. Ele não pediu orientação a Deus nem a Isaías para fazer isso, tá? Porque mesmo se Deus não tivesse respondido, poderia ter respondido por meio de Isaías, né? Aí Isaías declarou assim: ouve a palavra do rei dos exércitos, Ezequias, ouve o que Deus vai falar, sabe? Vai chegar dias em que tudo que há no teu palácio e que teus antepassados entesouraram, tudo que entesouraram até o dia de hoje, sabe o que vai acontecer? Vai ser levado para a Babilônia. Nada será deixado, assim diz o Senhor. Em alguns de teus próprios descendentes, versículo 7, e alguns de teus próprios descendentes serão também levados e serão feitos eunucos na casa real do rei da Babilônia. Então, amados, veja, aqui está dizendo, olha, você está fazendo isso, um dia eles vão fazer o quê? Vão se aproveitar disso. E, além disso, amados, imagine que agora a Babilônia sabe de tudo que eles têm ali. Pode também mandar informantes para o rei da Síria, falando, olha, foca lá em Judá, porque o povo tem ouro lá, viu? O templo lá é cheio de ouro. O rei Ezequias tem uma parte de ouro lá enorme.
tudo isso poderia ser informantes levando para outros reinados para atacar. Então, é questão de estratégia, de perceber, tá? E agora, Isaías diz que um dia Babilônia vai se fortalecer de tal forma que vai ser o grande império e que vai arrasar com Jerusalém. E alguns de teus próprios descendentes vão ser levados como eunuco. Lembra de Daniel? Daniel foi levado. O eunuco, nessa época, pode ser interpretado de duas maneiras. Aqueles que eram castrados para trabalharem no harém, trabalharem no palácio. Também eunucos era tido como aqueles que eram oficiais. Tá? Então, Daniel, nós não sabemos se era eunuco mesmo, da castração, ou apenas trabalhava ali como oficial. Mas a palavra não fala dele, né, como casado, nada disso. Então, talvez ele fosse castrado, tá? E aí vai dizer aqui, e alguns dos seus próprios descendentes. Mas e o que o rei Ezequias vai responder? O que ele compreendeu dessa palavra? Então, o rei Ezequias compreendeu que essa palavra significava que durante o reinado dele ia haver paz e segurança. Por esse motivo, ele retrucou a Isaías: boa palavra de Yahvé que acabas de profetizar. Boa palavra do Senhor que disseste. Lá em 2 Crônicas 20:19, complementa assim: pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Essa palavra dá para ser interpretada de várias formas. Vários historiadores interpretam elas de várias formas. Interpreta assim, que Ezequias pensou, puxa, então significa que isso vai ser para o futuro, então mesmo que aconteceu isso que eu fiz, mas não tem a ver com o que eu fiz porque é lá para o futuro. Outros interpretam o seguinte, bom, eu vou agora ficar tranquilo no meu reinado, porque isso não vai ser comigo. Deixa para quando chegar a época, quem for à frente vai se preocupar com isso. Então, a gente percebe muitas vezes aqui um coração de Ezequias voltado para ele e para o momento dele e não preocupado com a geração que há de vir. Não preocupado em realmente em se arrepender, porque qual conduta ele poderia ter aqui? Lembra quando o profeta Isaías falou que ele ia morrer? O que ele fez? Ele se voltou para a parede, orou ao Senhor e se derramou e pediu misericórdia de Deus. Ele poderia ter tido o mesmo comportamento aqui. Falado, Senhor, se isso que eu fiz trouxe maldição para os meus futuros, para as futuras gerações, Senhor, me perdoa. Senhor, realmente tem misericórdia de mim. Senhor, se for o caso, até me leve, mas não permita que os meus descendentes passem por isso pela minha atitude. Então, assim, a gente não vê um coração de arrependimento de Ezequias quanto a isso. Amados e amadas, então, o que essa palavra nos vem nos chamar muita atenção? Que em alguns momentos nós estamos assim, com o coração contrito, tudo, mas em outros momentos nós podemos ser absorvidos por coisas que as circunstâncias vão revelar o que está no nosso coração. Como eu lembro que eu falei do troco, do dinheiro caindo, só da gente pensar, será que eu preciso tanto desse dinheiro, acho que não vai fazer falta para essa pessoa. Só da gente pensar isso, significa que existe coisas obscuras dentro de nós. Então vamos começar a perceber o que vai no meu coração, no seu coração. E vamos orar ao Senhor. Por isso que eu amo demais o salmo que diz: sonda-me, Senhor. Conhece o meu coração. Sabe, prescruta tudo dentro de mim. E traz as impurezas à tona. Queima as impurezas, Pai. Sabe, amados, muitas vezes eu não importo se eu vou sofrer, mas o que eu quero é ser purificada pelo Senhor. O que eu quero é realmente que o Senhor queime, que o Senhor limpe o meu coração. Que as circunstâncias cada vez fiquem mais claro quem eu sou por dentro,
para que Deus possa trabalhar. E eu quero todo dia orar, falar: Senhor, eu quero te dar liberdade hoje para trabalhar nas profundezas do meu coração. Senhor, eu sei que não é fácil, mas eu não quero viver na mentira nem na ilusão. Eu quero realmente viver na realidade do teu reino, porque teu reino é justiça, é alegria, sabe? O teu reino é santidade, o teu reino é poder no Espírito Santo. E eu quero a cada dia desfrutar disso. Então, amados e amadas, ore ao Senhor, pede para o Senhor prescrutar seu coração. Não tenha receio, nosso Pai, nosso Deus é um Deus amoroso. Olha, quando Ezequias orou com integridade de coração, o Senhor o atendeu, fez voltar o tempo, fez voltar as horas. Então o Senhor, Ele se compraz na nossa oração. Nós vimos anteriormente que o Senhor o quê? Ele olha para as nossas lágrimas, para o nosso lamento. O Senhor olha para tudo isso. Então não vamos deixar que o nosso coração seja roubado por tão pouco, porque temos receios de confrontar o que está dentro de nós. Ó Senhor Jesus, então mais uma vez, meu amado, minha amada, eu peço para você, se realmente você foi abençoado com essa palavra, compartilha, dá seu like e põe um comentário. Dessa forma o YouTube mostrará para as outras pessoas, e compartilhe para outras pessoas também estarem saboreando a palavra de Deus. Aleluia! Jesus Cristo é o nosso Senhor. Você já se viu sobrecarregada por pensamentos negativos e ansiedade? Deseja encontrar uma maneira de viver com confiança e proteção? No Salmo 23, escondem segredos poderosos que podem mudar a maneira como você enxerga a vida. Nesta aula, você vai descobrir esses segredos e aprender a viver com confiança, deixando para trás os pensamentos negativos que minam a sua felicidade. Com a sabedoria do Salmo 23, você aprenderá práticas e princípios que ajudarão a livrar-se da ansiedade e encontrará orientação para experimentar uma proteção duradoura e encontrar paz interior. Comece a transformar sua vida hoje mesmo. Entre no grupo para acessar a aula gratuitamente e venha descobrir a verdadeira confiança e proteção que você merece.